Graças a Deus. Muito bom dia. A paz do Senhor Jesus seja com todos que me ouvem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha nessa manhã pela palavra do Deus vivo, assim adentrar no seu coração. Está escrito assim em Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aleluia. Glórias a Deus. E que nós estamos vendo a mensagem do Senhor, o porquê que existe as Escrituras Sagradas. Ela é para nos corrigir. Ela é inspiração divina para nos corrigir, para também nos instruir. Por quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados e instruídos em toda boa obra diante de Deus. Eu sei que muitas pessoas hoje, quando se fala de pecado, quando prega contra pecado, para muitos é como se fosse julgamento. Mas a Bíblia, ela é para nos instruir no que é reto, justo e correto diante de Deus. É para isso que a Bíblia, todavia, ela aponta, ela mostra qual é os pecados que o homem pratica em oculto, para que ele, assim sabendo, descobrindo, possa arrepender e possa então se converter dos maus caminhos. Nós sabemos que quando nós sairmos desse corpo, quando nós nos desprendemos desse tabernáculo terrestre, a qual se chama corpo mortal, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Nós teremos que comparecer para prestar conta diante de Deus. Segundo nossas obras seremos julgados. Assim será o homem salvo ou condenado. Então é com essa mentalidade que a Bíblia diz, com essa instrução, eu vou pregar para você, com esse intuito, para que você não vá para a condenação do inferno, mas para que ainda hoje você reflita muito bem no que você tem feito da sua vida e quais têm sido seus caminhos diante de Deus. Porque, meu amado, quando partir do corpo, o homem não tem outra oportunidade. Se o homem morrer no pecado, ele parte para o inferno. Se você morrer no pecado ainda hoje, meu amado, ainda hoje sua alma estará no fogo do inferno, queimando para todo sempre, até o dia do julgamento, para ser lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, essa é a segunda morte. Então saiba muito bem, não confunda as coisas, amor com justiça. Quando se fala de Deus, Deus não se limita somente a amor. Quando falamos de um Deus vivo, Deus poderoso, Deus não é só amor. Deus é fogo consumidor. Deus é o Deus que se ira todos os dias. E se o homem não se arrepender, Deus afiará a tua espada e o teu arco está aparelhado. Então muitos estão confundindo essa questão. A questão de que Deus é amor e a questão do grande juízo final. Por quê? Porque quando as pessoas dizem que Deus é só amor, é com a justificativa e com o intuito de permanecer no pecado, colocando dentro do seu coração que está tudo bem, porque Deus não vai condenar, porque Ele ama o pecador. Só que com esse intuito muitos têm sim descido ao inferno. Com esse intuito muitos estão caminhando para o inferno com a astúcia do engano. O engano esse que Satanás coloca no coração é que suas obras são boas, é que você é uma boa pessoa, que você faz coisa boa. Só que não existe um bom. A Bíblia diz que bom é só Deus. O próprio Jesus não tomou a glória de ser bom. Sabe o que Jesus falou bom? Jesus falou: bom é o Pai. Um só é bom, é Deus. A Bíblia diz que Deus olhou na terra, meu amado. Deus no seu alto trono, Ele olhou para a terra. A Bíblia diz que Deus não viu um bom sequer.
Você sabe o que é isso? Deus olhar para a terra, ver pessoas com obras de caridade, pessoas que não fazem o mal, e Ele não vê um bom sequer. A Bíblia diz que Deus não viu um bom sequer, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E é por isso que hoje, nesta manhã, eu estou aqui para pregar essa palavra. Quem sabe tem coisas que você vai ouvir aqui que você nunca ouviu. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração, meu amado, uma geração onde as pessoas não pregam mais o evangelho puro. Por quê? Evangelho puro não traz dinheiro. Evangelho puro não traz dizimista, não traz ofertante. O evangelho puro, ele traz salvação. Evangelho puro traz arrependimento. Não enche igrejas, não lota convenções, não lota nenhum tipo de show. O evangelho puro, ele faz com que os verdadeiros permaneçam e os falsos, eles saem. Então é isso que eu quero que você entenda. Existem dois evangelhos. Um que estão pregando por aí, que muitas vezes é só bajulação. Ah, receba a tua vitória. Hoje tem bênção para você. Mas muitas vezes você nem sequer tem compromisso com Deus. Mas muitas vezes você está vivendo totalmente separado de Deus. Mas estão profetizando o quê? Engano. Engano, bajulação. Sabe o que acontece, meu amado? A pessoa, quando ela está no erro e ela é elogiada, ela permanece no erro. Ou melhor dizendo, estão nos enganando. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. É por isso que, se pregar o que o coração do homem quer, ele vai se perder pelo engano. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela é apta a discernir os bons pensamentos e intenções do coração do homem. Deus sabe as intenções do coração do homem. Deus conhece as intenções do teu coração neste exato momento. Tudo que passa na sua mente, o que você fez e o que você faz em oculto, Deus conhece, Deus contempla. Por isso, meu amado, tema mais a Deus, teme a Deus, pratique diante de Deus a retidão, a justiça. Porque muitos hoje dizem, só Deus pode me julgar. Só que quando você fala que só Deus pode te julgar, você não está temendo a Ele. Você não tem medo de ser julgado por Deus, não. Porque Deus, quando fala de julgamento, a Bíblia está falando em Apocalipse, justiça e juízo é a base do trono de Deus. Quando se fala de julgamento divino, de Deus, é com justiça, é com juízo que Deus julgará o homem. Deus vai julgar o homem com amor? Não. Com amor, Deus não condenaria ninguém. Pelo amor, não teria uma alma sequer no inferno. Mas Deus vai julgar o homem com o que? Justiça e retidão. O que é justiça? O que você plantou, você vai colher. O que é justiça? Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então Deus, ele não vai ser injusto. Porque se você plantou coisas boas, não é justo que você colha os frutos bons que você plantou na sua vida. Se você tanto trabalhou para alcançar algo na sua vida, não é justo que você desfrute daquilo que você tanto trabalhou. É justo, não é? Agora, quando se trata de males que se faz, que são frutos maus, aí é injusto, né? É injusto Deus trazer a condenação quando o homem só faz o mal, né? Engano do coração do homem. A Bíblia diz lá em Isaías 55, versículo 7 ou 8. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem. O pensamento do homem é totalmente diferente do pensamento de Deus. Então, ou seja, o seu pensamento, ele é raso. O pensamento de Deus é profundo. O seu pensamento, ele visualiza algo que está na frente, mas o pensamento de Deus visualiza algo que ainda há de acontecer. Será que você percebe que este mundo está te enganando? A tua religião está te enganando. As religiões têm enganado. Quem sabe a tua religião esteja te enganando também. Você, meu amado, entende pela palavra de Deus qual é o caminho, mas nós estamos nos dias de hoje vivendo o que a palavra falou, que fariam de nós negócio, comércio, com palavras fingidas, com palavras enganosas. Muitos se tornaram negócio na mão de muitos homens que se intitulam por pastores, se intitulam líderes. Eu não estou falando todos,
Todavia existe joio e trigo, existe bode, ovelha, existe verdadeiro, falso, existe. Mas por que o povo está perecendo? É falta de conhecimento, que vai dizer no profeta Oséias, no capítulo 3, Jesus mesmo diz: errais não conhecendo as escrituras sagradas. Então, se você não quer mais ser enganado, está cansado de ouvir tanta fábula, tanta heresia, tanta mentira, tanta promessa que não se cumpre, então, meu amado, é hora de você acordar para a vida, é hora de você ler a sua Bíblia, é hora de você examinar o que diz as escrituras sagradas, para você não ser mais enganado. É hora de você tomar atitude na sua vida e aprender da palavra de Deus, para que você não seja mais enganado na mão de falsos profetas, na mão de padres, na mão de bispos, na mão de falsos homens de Deus. Está na hora de você ler a tua Bíblia, está na hora de você, meu amado, desmascarar o diabo, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Sabe qual que é as obras do diabo? É a mentira. Sabe como que se desfaz as obras do diabo? Desmentindo. As obras do diabo é desfeito com a palavra, é desfeito com a verdade. Você mesmo pode desfazer quando você conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aqui está a verdade, a palavra. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada a Cristo Jesus, o qual, o único que pode salvar o homem. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome de Cristo, é o único. Esquece tudo que é nome que você já aprendeu por aí. Esquece Ellen White, Charles David Russell. Esquece Maria, esquece Aparecida, esquece Exu, esquece Orixá, esquece Pombagira, esquece. Grava só o nome, Jesus, esse é o único. O resto é tudo fábula, espíritos enganadores, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo número 4. A mensagem que eu vou pregar nessa manhã está em João 9, capítulo 9 de João, e vamos ler, se assim for a vontade de Deus, todo o capítulo. Aqui tem uma mensagem que o Senhor, Ele confirmou para todos aqueles cujo qual Deus mesmo já predestinou. Não sei se você crê na predestinação, mas Deus predestinou pessoas. Ele predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. O próprio Deus criou todas as coisas. Vamos lá, o título está escrito: a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Eu me lembro de ter pregado essa mensagem uma vez. Está escrito assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais pecou, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha o que Jesus estava agora resolvendo. Ele estava sendo mediador de uma situação. Apareceu um cego de nascença, um cego cujo
desde pequeno, desde criança, desde bebezinho, assim nasceu. A Bíblia diz que então perguntaram, começaram a interrogar Jesus: mestre, este homem nasceu cego de nascença por quê? Porque os seus pais pecaram? Muitas pessoas, elas querem ser um juiz. Muitas pessoas, elas querem julgar a causa do seu próximo. Muitas pessoas estão cometendo essa injustiça. Sabe por quê? Porque em João capítulo de número 3, se eu não me engano, aqui em João, a Bíblia vai dizer: não julgueis segundo a aparência. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Os fariseus estavam julgando pela aparência. Eles estavam julgando o homem cego de nascença, culpando os seus pais de ter pecado, e por isso aquele homem nasceu cego, como se os pais dele tivessem sido culpados da sua cegueira de nascença. Nós entendemos algo. Muitas pessoas, elas querem encontrar respostas, elas querem simplesmente tirar suas próprias conclusões da vida alheia. Muitas pessoas, elas observam a vida alheia de fora e elas querem dar o seu palpite, elas querem tirar suas próprias conclusões. Muitas vezes são conclusões precipitadas, são conclusões injustas e desonestas, são conclusões essas totalmente equivocadas. Tem muitas pessoas que estão julgando a causa alheia, só que a Bíblia vai dizer: à medida que você medir o teu próximo, você será medido também. A mesma forma, meu irmão, que você julga alguma pessoa com a mesma justiça, Deus vai imputar a mesma justiça em você. A Bíblia diz que à medida que você medir o teu irmão, que você medir o teu próximo, você será medido também. Ontem eu estava pregando na rua, nunca vi. Passou um senhor e me chamou de feiticeiro quando eu estava pregando a palavra. Aí eu te pergunto, as pessoas, elas estão fazendo o que é agradável a Deus? Elas estão cometendo justiça ou injustiça? Eis a pergunta. Quando você olha algo pela aparência e você então julga algo pelo que você vê, você está praticando justiça ou injustiça? Claramente que injustiça. Você não foi posto como juiz. Você tem uma trava imensa no teu olho, mas está reparando um cisco no olho do teu irmão. Você está cego, mas outra pessoa que tem só um cisco no olho dela, você quer guiar ela, você quer fazer algo por ela. Ei, meu irmão, tira a trava do teu olho. Acorda para a realidade. Tira essa trava do teu olho que te impede de enxergar a verdade. Tira essa trava imensa do teu olho que te impede você de encontrar a luz divina de Cristo. Essa trava é o pecado. A trava que Jesus fala que é o próprio pecado. A trave maior é o pecado maior. O cisco menor é o pecadinho mínimo, menor do que o que você pratica. E muitas pessoas estão reparando no argueiro, não repara o argueiro que está em seu próprio olho, mas está reparando o cisco que está no olho do próprio irmão. Toma cuidado, porque a Bíblia diz que com a justiça que você julgar, você também será julgado. Com a medida que você medir alguém, você também será medido. A medida enganosa, ela vai ser algo injusto. Balança enganosa é injustiça diante de Deus. Essa injustiça, ela vai pesar. Essa injustiça, ela vai custar caro. Essa injustiça, ela vai custar muito caro diante de Deus. Essa injustiça que você está praticando com o teu próximo vai custar muito caro diante de Deus. Essa balança enganosa, essa injustiça, esse engano, esse espírito do engano que está enganando muitas pessoas, que está passando a perna em muitas pessoas, no linguajar goiano, que estão querendo passar o calote, estão dando calote, e estão se achando esperto demais. Isso vai te custar muito caro. Compra por tal valor e vende a preço injusto, a preço desonesto, vai custar muito caro. Olha, essa mensagem ela é muito profunda, porque aqui nós estamos vendo uma multidão de pessoas querendo julgar a causa de um homem cego, perguntando: Senhor,
por que ele nasceu cego, Senhor? Foi porque os seus pais pecaram? Jesus, ele dá a resposta. Primeiro Jesus ouve, depois Jesus fala. Nós vemos que muitas pessoas, elas querem falar o tempo todo e elas não querem ouvir. Esses homens, eles não esperaram ouvir de Jesus. Eles ficaram dando seus palpites. Eles ficaram jogando ao ar os seus palpites, fazendo o seu julgamento. E Jesus, com apenas algumas palavras, ele diz: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Nós entendemos que nem tudo que acontece na nossa vida é consequência do erro. Nem sempre vai ser consequência de alguma coisa que alguém fez, mas há coisas que é para a glória de Deus. Há coisas que acontecem na vida do ser humano que é para que se manifeste a glória de Deus. Nem toda a destruição, nem toda a desgraça que o homem viva na sua vida, ela é por causa de alguma coisa. Não, é para que, às vezes, é para que manifeste a glória de Deus. Aqui este homem cego, ele não estava sofrendo consequências porque os seus pais estavam debaixo de maldição. Este homem cego, ele estava sofrendo essa consequência porque Jesus, ele tinha que manifestar a tua glória. Porque o ministério de Jesus, ele não tinha, como que eu posso dizer, credibilidade somente nas palavras. Quando Jesus pregava, eles não criam, tinha que ter sinais, tinha que ter prodígios para que eles crescem que ele era o Filho de Deus. Então por isso se manifestou essa cegueira nesse homem, para que assim Deus fosse glorificado. Foi como Paulo falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É na tua fraqueza que manifesta o poder de Deus. É na nossa fraqueza que Deus é glorificado. É através da tua fraqueza que Deus vai ser glorificado. Sabe por quê? Porque quando você pode fazer alguma coisa, Deus está em oculto. Quando você faz algo, Deus está esquecido. Mas quando Deus entra em ação, Ele faz coisas que o homem não pode fazer. Ele é glorificado através dos prodígios, através dos milagres, através de uma libertação. Então tem pessoas que estão vivendo com enfermidades incuráveis. Não é porque os seus pais pecaram, não é porque estão debaixo de maldição, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Paulo foi preso juntamente com Silas. Não foi porque erraram, não foi porque pegaram, não foi porque fizeram algo injusto ou desonesto, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus dentro daquela prisão, dentro daquela cadeia. Quando o Espírito Santo de Deus quebrou as correntes, quebrou as jaulas, quebrou aquelas grades, aqueles homens estavam somente cantando. Eles poderiam estar blasfemando, eles poderiam estar murmurando, reclamando: ó Deus, eu te sirvo, Deus. Ó Deus, ó minhas obras, eu faço coisas boas e agora estou preso aqui, Senhor. É o que muitos fazem. Senhor, eu te servi por tantos anos e agora olha a minha situação. Muitos estão blasfemando, muitos estão murmurando no momento da prova. Mas Paulo e Silas cantavam, eles louvavam dentro de uma prisão. À meia-noite, aquelas prisões se romperam, houve um grande terremoto, a ponto que aquelas grades não suportaram com a glória de Deus e elas se quebraram e se abriu as grades. Tem coisas que é para que se manifeste a glória de Deus, tem enfermidades que é para que manifeste o poder de Deus, tem situações que as pessoas vivem que é para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Eu vivi 20 anos da minha vida enganado, a saber, 23 anos da minha vida no erro. Agora, tem 5 anos que eu estou vivendo. Eu vivi 22, 23 anos da minha vida perdido. Eu vivi anos e anos da minha vida na droga e na cachaça. Mas para quê? Para que se manifestasse o poder de Deus. Porque nesse momento eu vi Deus, eu senti a mão de Deus, eu ouvi a voz de Deus, eu vi milagres acontecendo. Para que se manifeste a glória de Deus, meus amados amigos ouvintes, tem coisas que tem que acontecer. Tem coisas que vai acontecer na sua vida que é para se manifestar a glória de Deus. Muitas vezes você passa pelo vale da sombra e da morte, você está lá desenganado,
tá todo mundo jogando sorte, fala, esse aí não vai viver não. Esse aí vai morrer, esse aí vai morrer e não vai converter, esse aí vai morrer e não vai deixar cachaça, não vai deixar droga. E aí quando essa pessoa se converte, quando essa pessoa deixa cachaça, deixa droga, é um tapa na cara daqueles julgadores, é um tapa na cara daqueles que estão julgando, daqueles que estão lançando sortes, daqueles que estão julgando precipitadamente, daqueles que estão falando algo sem saber. É para que se manifeste a glória de Deus. Hoje, graças ao Senhor, eu prego essa palavra para você. Mas outrora, muitas pessoas estavam lançando sortes. Esse daí está perdido. Esse aí vai ser apenas mais um criminoso da vida. Esse aí vai ser apenas mais um. Vai ser igual o pai dele, não presta para nada. Vai ser igual o pai dele, que só vive nos bares da vida e usando droga. Era assim que falavam pelas minhas costas. Era assim que falavam da minha vida. Só que veja, hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Veja que quando os julgadores eles veem a situação acontecendo ao contrário, é um tapa na cara deles, é um tapa na cara do homem quando ele julga e não acontece. Nós vemos que muitas pessoas hoje, elas não valem nada na boca da sociedade, elas não valem nada para aqueles que vê. A multidão, a plateia está olhando e está lançando sortes. Paulo, quando foi picado pela serpente, aquela cobra se enrolou no seu braço, ela estava cheia de veneno mortal. Aquela serpente, quando grudou no braço de Paulo, ele então sacudiu no fogo aquela serpente. Sabe o que aconteceu? A multidão começou a falar, olha, daqui a pouco ele vai cair duro. A serpente estava exalando veneno. Eles começaram a dizer, esse aí não vai viver, esse aí vai morrer, esse aí não vai passar de 5 minutos, de 30 minutos. Só que Paulo viveu, não aconteceu nada, não ficou tonto, não ficou fraco, nada aconteceu, nem o seu semblante mudou, nem a sua cor mudou, nada na sua vida mudou. Sabe por quê? Aqueles que têm Deus verdadeiramente, não na sua boca, não de palavras, mas na sua vida, na sua conduta, no seu caráter, não acontece nada. 1.000 vai cair ao seu lado, 10.000 ao seu direito. A multidão fica lançando sortes. Sabe por quê? Porque o homem, todavia, ele se julga ser bom. Sabe por quê que o homem se julga ser bom? Quando ele olha ao seu redor, ele se julga olhando as pessoas. Quando você se julga ser bom, se comparando com outras pessoas, você é bom. Quando você se julga comparando com a Bíblia Sagrada, você vê que nada de bom tem em você. Quando você se julga ser bom, segundo o padrão deste mundo, segundo as pessoas à sua volta, segundo o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, você pode ser uma boa pessoa. Mas segundo a palavra de Deus, será que você é boa pessoa? Segundo a reta vontade de Deus, será que você é bom? Será que você cumpre a boa vontade de Deus? Eis a pergunta. Versículo 4 está escrito: aleluia, glória a Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, mudou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Dizia-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Olha para você ver, que alvoroço que causou. Olha como que fica a multidão
que está esperando sempre o seu mal, que está esperando sempre ver você da mesma forma, sempre caído na mesma calçada, sempre prostrado da mesma forma. Eles nunca estão te esperando ver você bem. Eles nunca estão te esperando ver você se sentindo bem, não. Ele está acostumado a te ver caído na calçada, ele está acostumado a te ver sempre com a mesma vidinha caída no pecado, escravo do pecado. E a esperança deles é de sempre passar e te ver dessa forma. Aqui eles viram cego, uma vida inteira cego. Jesus passou com lodo, com barro, a saber barro. Com a saliva, Jesus pegou terra, formou um lodo na sua mão, passou nos olhos do cego, falou para ele: vai lá no tanque de Siloé, lava os teus olhos. Os vizinhos observaram aquele homem. Aquele homem estava enxergando. Aquele homem estava agora testemunhando que Jesus curou ele, testemunhando que agora os olhos dele viram. Uma vida inteira ele foi cego, uma vida inteira ele foi enganado. Muitos passam a vida inteira sendo enganados. É uma cegueira. O engano é uma cegueira. As coisas estão diante dos olhos, mas não vê, porque cego espiritualmente. Está acontecendo debaixo do seu teto e você não está vendo. Está acontecendo ao seu redor, dentro da sua casa, e você não está vendo, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo cegou o entendimento de muitos. Muitos estão cegos e não estão enxergando. Mas a partir do momento que ele começa a enxergar, as pessoas elas ficam indignadas. As pessoas elas começam a ficar bravas. Sabe por quê? Porque eles queriam que você fosse enganado a vida inteira. Por isso que eles ficam bravos. Porque eles esperavam que você fosse enganado a vida inteira, que você se tornasse escravo, capacho a vida inteira. Mas agora você está vendo. Agora ninguém pode te enganar mais, porque você está vendo. Você era cego, mas agora enxerga. Aqui a multidão começou a indignar. Ah, mas esse homem, será que é ele mesmo? Se parece que era aquele cego, se parece que era aquele homem que mendigava. A multidão estava tentando entender. Esse homem parece aquele cego. Será que é ele mesmo? Será que é aquele mesmo que mendigava, que ficava sentado mendigando? Eles não entendiam, eles não queriam compreender. Muitas vezes as pessoas não vão compreender quando vê você dando a volta por cima. Sabe por quê? Quando eles veem você passando na rua de cabeça baixa, tudo normal, eles dão risada. Mas quando eles veem você andando de cabeça erguida com um semblante alegre, com um semblante de vencedor, eles vão ficar indignados. Ah, mas essa aí não é a mesma pessoa. Parece ele, mas será que é ele mesmo? É o que aconteceu na minha vida também. Muitas vezes viam eu nas drogas, na cachaça, na farra, e ali todo mundo jogava sortes. Ah, esse aí vai ser igual o pai dele, não vai servir para nada, vai viver de bar em bar. É o que falavam da minha pessoa. Agora passa, muitas pessoas olham e ficam olhando. Será que é a mesma pessoa? Será que esse aí é aquele mesmo que vivia na droga, na cachaça? É o que aconteceu na vida desse cego. É o que tem que acontecer na sua vida também, para que você seja salvo, para que você seja uma vez por todas liberto. Tem que acontecer a mudança na sua vida. O bêbado tem que se arrepender e deixar a embriaguez. O mentiroso tem que se arrepender e deixar a mentira. O injusto tem que praticar a justiça. O idólatra tem que adorar o Deus vivo, deixar de adorar a estátua, deixar de adorar a Aparecida, deixar de adorar ídolos que não podem fazer nada, ídolos do futebol, ídolos da música. Tem que ter novidade de vida. Você não pode ser a mesma pessoa a vida inteira. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água do Espírito, a saber da palavra de Deus e do Espírito de Deus. A multidão começou a falar: mas esse daí parece ele, parece aquele cego, parece aquele homem que mendigava, é igualzinho ele. Eles não acreditavam que aquele homem um dia ia enxergar, porque a vida inteira aquele homem passou sentado no mesmo lugar, mendigando, pedindo dinheiro, mendigando a porta do templo. Aqui a Bíblia vai dizer que então
manifestou a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus era muito perseguido pelas suas palavras. Porque Jesus estava pregando um evangelho que eles não acreditavam, que eles não criam. Então Jesus fazia os sinais e prodígios para que a glória de Deus se manifestasse. Agora nós vamos ver aqui no versículo de número 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. Era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus guardavam o sábado. Eram hipócritas. Não faziam nada no sábado. Eles simplesmente tentavam guardar o sábado, mas não conseguiam guardar o sábado de forma perfeita e agradável a Deus. Aqui Jesus estava curando um cego no sábado. Agora você imagina a perseguição que vai acontecer. Agora vai começar a perseguição. Por quê? Porque Jesus infringiu a lei do sábado, curando, fazendo bem, dando vista ao cego, mudando a vida de um homem que passou a vida inteira sendo escravo e refém do engano, refém do erro, refém do pecado, refém, aliás, da cegueira, sendo enganado, sendo chutado igual um cão para lá e para cá, sendo escravizado, como se nem fosse gente. Tem muitas pessoas que são tratadas por aí como se não fosse gente. Tem muitas pessoas que sua família trata ele como se não fosse gente. Mas por quê? Porque essas pessoas, elas se acham ser boas. Porque essas pessoas, elas se julgam ser honestas. Porque essas pessoas se julgam ser santos. Mas quando Deus mudar a sua vida, meu irmão, a situação vai mudar. Os olhos deles vão te olhar diferente. Eles vão te dar mais credibilidade no que você fala. Eles vão simplesmente te olhar com um olhar como se você fosse outra pessoa, não fosse a mesma pessoa. E a Bíblia fala que então a multidão ficou tão abismada de ver o cego enxergar, que eles nem acreditaram que era a mesma pessoa. Não vão acreditar. Tem pessoas que você vê passando pela rua, quando ela se converte, meu irmão, não parece a mesma pessoa, nem o semblante parece ser o mesmo, nem as palavras que saem da tua boca é a mesma. E é isso que tem que acontecer na vida do homem que verdadeiramente encontrou Jesus. É isso que acontece na vida do homem quando ele se converte verdadeiramente. Ele muda da água para o vinho. Ele nasce de novo a saber da água do Espírito. As pessoas olham e elas não conseguem. Elas não conseguem te reconhecer. Por quê? Porque Jesus muda. Ele muda de dentro para fora. Mas o Senhor, Ele muda de dentro do Espírito, dentro do interior, a alma. Até as palavras que saem da tua boca não são mais as mesmas. Falava de futebol, agora fala de Deus. Falava de cachaça, agora fala de oração, fala de palavra de Deus. Falava de traição, falava de prostituição, falava de coisas indecentes que não servia para nada. Agora fala daquele que faz tudo em todos. Agora fala de um Deus que transforma o caráter do homem e que muda os seus caminhos. Eu falava daquilo que meu coração estava cheio. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio do coração. O coração está cheio de prostituição. O coração está cheio de adultério, está cheio de imoralidades, está cheio de deprovações. Vai falar de quê? Vai falar de imoralidade, vai falar daquilo que não glorifica a Deus. Muitas pessoas abrem sua boca e não falam nada que glorifica a Deus. Sua boca é como se fosse uma fossa, é como se fosse um poço cheio de lixo. Por quê? Porque o coração é um baú, é um baú que guarda o seu tesouro. A boca fala daquilo que está cheio do coração. Tem pessoas, meu irmão, que passam o dia inteiro falando só de futebol, só de cachaça. Por quê? Porque está perdido. Porque está perdido no engano. Porque está perdido. Ele se tornou escravo da pinga, se tornou escravo da idolatria, se tornou escravo do pecado. Mas Jesus quer te libertar. Porque Jesus veio para libertar.
E é isso que tem que acontecer na sua vida para você ser salvo. Para você se tornar nova criatura, você precisa conhecer a verdade. Para você deixar o engano e o erro. Para você deixar, meu irmão, a imoralidade, a depravação, o homossexualismo, o lesbianismo. Você precisa conhecer a palavra. A palavra diz que é pecado. Se a palavra diz que é pecado, então se arrependa. A palavra de Deus, ela nos mostra o que é pecado. E o que é pecado serve para levar o homem para o fundo do poço, para a condenação. O que é pecado só serve para condenar. O que é pecado só serve para te levar para o inferno. Se arrependa hoje, porque, meu irmão, é uma oportunidade que Deus dá só. Qual é essa oportunidade? Enquanto estamos vivos. Após a morte, segue o juízo. Não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem como se arrepender após a morte. Mas hoje tem como se arrepender. Hoje tem como mudar suas atitudes. Hoje tem como você se endireitar diante de Deus. Se endireita diante de Deus. Se converte enquanto há tempo. Se converte desses caminhos errantes. Se converte dessa vida de cachaça. Se converte dessa vida de vício. Se converte dessa vida de erro. Se converte dessa vida de engano. Pois o dia vai chegar, meu irmão. Vai custar caro. Cada um vai receber aquilo que lhe convém. Cada um vai receber a recompensa ao seu erro. Vai custar caro a recompensa do erro. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. O pecado, ele vai te levar ao inferno. A bebedice vai te levar para o inferno. A bebedice tem levado muitos para o inferno. A idolatria tem levado muitos para o inferno. Muitos têm ido para o inferno por causa de homossexualismo, por causa de lesbianismo. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem e Ele determinou um caminho, Ele colocou regras, mas o homem não está sujeito à vontade de Deus. Está escrito na palavra de Deus que a partir de hoje, se você tiver, meu irmão, se você tiver obediência e cumprir os estatutos de Deus e cumprir a vontade de Deus, tudo irá bem na tua vida. Desde os tempos antigos, Deus, Ele deixou estatutos. Deus deixou ao homem a escolha, escolhendo o homem entre o pecado, escolhendo o homem entre o que não é pecado, escolhendo o homem entre a vida e entre a morte. Desde os tempos antigos, Deus falou: olha, a partir de hoje, se vocês cumprirem os meus estatutos, tudo irá bem na tua vida. Mas se vocês descumprirem os estatutos de Deus, tudo vai de mal a pior na tua vida. Qualquer pessoa que deixar os estatutos de Deus, a vontade de Deus, tudo vai de mal a pior na vida dele. Sabe por quê? Porque não ouviu a instrução certa, ouviu a instrução errada, ouviu a instrução do maligno que assopra no coração. Ouça a palavra de Deus de bom grado. Versículo 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe quando vira. Os fariseus continuaram perguntando, continuaram tentando Jesus. Eram incrédulos, mesmo vendo, não criam. Mesmo vendo, eles tentavam Jesus. Os fariseus continuavam perguntando como que Jesus abriu os olhos dos cegos. Muitas vezes os fariseus blasfemavam contra Jesus. Muitas pessoas estão blasfemando contra Jesus. Sabe por quê? Quando você dá atribuição ao que Deus faz a Satanás, quando Deus faz algo, e você dá atribuição de tal coisa a Satanás,
você blasfema contra Deus. E muitas vezes pode perder até a tua salvação por blasfemar contra o próprio Espírito de Deus. Os fariseus certa vez falaram que Jesus expulsava demônio pelo espírito de Beelzebul, ou melhor dizendo, não era o Espírito Santo que... Eles negaram que era o Espírito Santo, eles falaram que era o Espírito de Beelzebul, blasfemaram. Então aqui os fariseus estavam tentando Jesus, queriam arrumar alguma coisa para incriminar ele, dizendo que era feitiçaria, dizendo que Jesus não curou coisa nenhuma, mas foi o espírito do engano, o espírito do erro, blasfemando contra o próprio Deus. Tem muitas pessoas que fazem isso. Quantas pessoas que veem, meu irmão, eu aqui pregando, até o momento que você chamar eu de louco, é apenas um elogio para mim. Até o momento que você me chamar de fanático, é um elogio para mim. Mas a partir do momento que você falar que é o espírito de Satanás, aí você está blasfemando contra o Espírito de Deus. A partir do momento que você me xingar, é um elogio para mim. A partir do momento que você falar que eu estou como fanático, você está fazendo um grande elogio para mim. Sabe por quê? Porque Jesus passou por tudo isso. A partir do momento que você falar que é o espírito de Satanás, como uma senhora falou para mim certa vez, eu estava cheio de demônios, que era o próprio diabo que falava na minha boca a palavra de Deus, ela blasfemou. E muitos fizeram isso. Na caminhada de Jesus, muitos blasfemaram contra o Espírito Santo, a saber, os próprios religiosos. Os próprios religiosos não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, não sabem discernir os espíritos. A Bíblia diz: provai os espíritos, provai os espíritos. Mas as pessoas não provam, elas julgam e condenam e blasfemam contra o Espírito de Deus. Aqui os fariseus estavam doidos para apedrejar Jesus. Não toleravam Jesus. Para falar a verdade, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz, que é bendita. Então eles continuaram tentando Jesus, perguntando o que aconteceu ao homem cego que estava enxergando, o que ele fez. Era como se Jesus fosse culpado agora do homem estar enxergando. Olha só para você ver, Jesus fez o bem no sábado, mas por causa do sábado os fariseus perseguiam Jesus. Mas por causa do sábado, os fariseus queriam condenar Jesus do bem que ele fez, fazendo o homem enxergar. Muitas vezes você vai ajudar muita gente, eles vão julgar você porque, olha aí, você não tem nem para você. Você está precisando e está ajudando um monte de gente, você é louco. Era o que faziam com Jesus. Eles julgavam Jesus. Por quê? Porque muitos coam um mosquito, mas deixa passar um camelo. Estão preocupados com uma coisa tão simples, mas a pior das piores, o pior dos piores pecados, eles deixam passar desapercebido. Uma coisa mínima, uma coisa pequena, um mosquito eles coam, mas deixa passar um camelo. Ah, na sexta-feira não pode comer carne, mas pode beber todas. Ah, na Semana Santa não pode comer carne não, é pecado, mas pode mentir, mas pode enganar, mas pode se embriagar, mas pode matar, com um mosquito, deixa passar um cabelo, com uma coisa mínima, mas o pior dos piores pecados está te dominando, fazendo você um escravo. Muitas pessoas assim crê e assim pratica, por quê? Porque não conheceu a Deus ainda, porque não conheceu a palavra. Se conhecesse, meu irmão, se conhecesse, a sua vida ia mudar. Seus caminhos não seriam o mesmo. Seus caminhos não seriam mais o mesmo se você tivesse conhecido a Deus. Não seriam. A boca não pode falar de um Deus que você não conhece. A boca tem que falar de um Deus cujo qual você segue e qual você faz a vontade dele. A boca, ela fala, meu irmão, daquilo que está cheio no coração, mas muitas vezes o coração está cheio de engano. Olha o que Jesus vai falar em Mateus 15, versículo 7. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, porque com os teus lábios vocês me honram, mas em vão, porque o vosso coração está distante de mim. O coração estando distante de Deus pode falar de Deus. O coração estando distante de Deus fala de Deus, mas sem ter Deus. O coração estando cheio de pecado, a boca pode falar de Deus, mas sem fazer a vontade de Deus. É o que muitos estão fazendo.
Olha o que vai dizer agora também, no versículo 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Estavam falando de Jesus agora. Agora eles estavam armando uma cilada para Jesus. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Todavia existem os que defendem o que é certo e existem os que defendem o que é errado. Existe sempre essas duas classes: o que vai defender o que é certo e o que vai defender o que é errado. O que vai defender o que é errado, ele vai defender até a morte. Ele vai até matar, se possível for, para defender o que é errado, para defender o que é pecado. Muitos dão a sua vida, muitos até tiram a vida de outros, muitos até fazem o mal a outros para defender o que é errado. Aqui nós estamos vendo os fariseus agora defendendo que Jesus não era de Deus, mas estamos vendo uma outra classe agora de pessoas que estavam defendendo Jesus pelo que ele fez. Isso aqui tudo por causa de um sábado. Jesus curou no sábado, Jesus libertou no sábado Jesus salvou no sábado, Jesus fez muitas coisas, mas os fariseus falavam que não podia. Tem muitos por aí hoje que guardam o sábado, mas não estão guardando de verdade, não guardam, nunca vão conseguir. Sabe por quê? Porque Deus deixou essa ordem para o judeu. Você não é judeu. Adventista não é judeu, não. Judeu, ele tem aliança até hoje com Deus de guardar o sábado, porque está escrito na aliança de Deus com o homem. Essa aliança não foi com o gentil, essa aliança não foi com o brasileiro, não foi com o americano, não foi com o europeu, não foi. Foi com o judeu. O sábado, os judeus guardam até hoje, porque assim Deus determinou. Agora nós vemos o versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes aquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que és profeta. Agora estão perguntando para o próprio cego. Primeiro tentaram todas as formas de julgar a Jesus para poder condenar ele por causa do sábado, mas agora estão perguntando diretamente para o cego: o que você diz desse homem aí? Aí o cego falou: é profeta de Deus. Esse aí é um profeta de Deus, porque o que esse homem fez aí, ninguém pode fazer não. Ninguém pode fazer um cego enxergar, ninguém pode fazer um surdo ouvir, ninguém pode fazer milagres como Jesus faz. E por isso que esse cego, ele testemunhou de Jesus, porque se a situação dele pudesse ser resolvida pelos homens, então os próprios médicos teriam resolvido. Se os homens pudessem fazer alguma coisa por esse cego aqui, ele não teria passado uma vida inteira cego, sem enxergar. Se os homens pudessem te fazer alguma coisa, você não estaria agora, meu irmão, para lá e para cá buscando uma solução. Mas Jesus pode. Mas Jesus, ele curou esse cego para que se manifestasse a glória de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão: quando você for para lá e para cá, vai no médico, vai no outro especialista, o outro especialista manda para uma cidade e manda para outra cidade, vai para lá e para cá, igual a bola de ping-pong, não resolve nada. É porque é hora de manifestar a glória de Deus, é porque esse milagre é para Jesus fazer, não é para o homem fazer. Não é o seu remédio que vai te curar, é Jesus. Se o seu remédio não te curar, se o médico não te curar, é porque essa enfermidade é para manifestar a glória de Deus. Não é para te matar, não é para te fazer sofrer, mas é para que Deus seja glorificado, exaltado através disso. Será que você está entendendo? Está entendendo isso? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viram. Perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas agora vê, não sabemos ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele mesmo pode te responder, porque ele tem idade, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, enquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga.
Os judeus estavam agora interrogando os pais. Interrogaram Jesus, interrogaram o homem cego, e agora estão interrogando os pais do cego. Eles perguntaram: esse homem era cego mesmo? Jesus respondeu. Perguntaram para o próprio cego: esse homem era cego mesmo? O próprio cego respondeu. E agora perguntaram para os pais do cego: ele era cego mesmo? Os pais do cego não responderam. Sabe por quê? Porque eles temeram ser apedrejados pelos judeus. Porque os judeus eram assassinos. Eles pecavam, mas eles não podiam ser apedrejados. Eles praticavam a hipocrisia, a mentira, mas eles não podiam ser apedrejados porque se julgavam ser santos. Mas quando alguém no caminho deles aparecia com pecados, eles apedrejavam. Eles estavam procurando uma ocasião agora para apedrejar alguém. Os pais do cego falaram, responderam, porque eles queriam ouvir, não do jeito que eles queriam, porque eles queriam que os pais do cego respondessem. Sim, ele era cego, mas os pais do cego falaram: pergunta para ele mesmo, ele pode te responder, porque ele já tem idade, ele já é criado, ele pode falar, ele vai te responder muito bem. Só que não sabiam que o próprio cego já tinha respondido para os judeus. Então Jesus, só observando a situação aqui, vai dizer no versículo de número 23: por isso que seus pais disseram, tem idade, e perguntaram a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e que havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer-lhe que te fez ele, como te abriu os olhos. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, não vistes, para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também discípulos? Então o injuriaram, dizendo: discípulo seja você, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Para você ver aqui nessa mensagem quanto que foi extenso essa causa. Só porque Jesus curou um cego de nascença num sábado. O problema aqui não era Jesus ter curado, o problema aqui era Jesus ter curado no sábado. Jesus diz: porventura não é lícito fazer o bem todos os dias? Porque no sábado os bois eles comem, e qual de vocês, não encontrando um dos seus bois preso, não vai soltar ele? Jesus fez isso. Encontrou uma pessoa presa, escrava há muitos anos, soltou, libertou essa pessoa. Mas essa perseguição aqui era por causa da própria pessoa de Jesus. A perseguição não era por causa do milagre. Claramente que eles estavam com inveja. Claramente que muitos vão ficar com inveja, e vão mesmo, por causa da sua situação, por causa de muitas coisas que você faz, eles não fazem. Claramente que tinha inveja sim. Mas a questão não era somente inveja. A questão era pela própria pessoa de Jesus. Por quê? Porque o que Jesus fazia, meu irmão, nem Moisés fez, nem Abraão fez, nem outro homem, nem antes, nem depois fez. A perseguição aqui era propriamente contra a pessoa de Jesus. A perseguição, meu irmão, quando a pessoa está ouvindo a pregação, não é contra a minha pessoa, é contra a pessoa de Jesus. É justamente porque a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que é bendito. A perseguição nem sempre vai ser contra a sua própria pessoa, mas vai ser contra aquele a quem está na sua vida, vai ser contra aquele a quem você está a serviço, vai ser contra o próprio Cristo, porque Jesus, ele disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, que é bendita eternamente para sempre. Amém. Aqui então está dizendo que injuriaram Jesus.
Jesus falou: vocês porventura querem ser meus discípulos? Né? Porque eles tanto perguntavam. Jesus então falou: vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem ser discípulos de Cristo? Os fariseus falaram: não, nós somos discípulos de Moisés. Nós não vamos seguir esse homem não, nós somos discípulos de Moisés. Veja a resposta de Jesus. O homem respondeu e disse: nisso pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha o que a Bíblia está dizendo: Deus não ouve a pecadores. Deus, ele ouve, mas se alguém faz a vontade de Deus, é temente a Deus, a esse ouve. O próprio homem diz: sabemos que Deus não ouve pecadores. A própria palavra está dizendo: Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente, ou seja, caminha na vontade de Deus e faz a vontade de Deus, a esse ouve. É isso que a palavra está dizendo essa manhã. Não basta somente, meu irmão, fazer romarias, não. Não basta somente, meu amigo, caminhar a pé para a Trindade, não. Deus não vai te ouvir. Ele vai te ouvir se você fazer a vontade dele. Ele não vai te ouvir por causa que você fez fogueira santa. Ele vai te ouvir porque você faz a vontade dele. Ele não vai te ouvir porque você é dizimista, porque você crê em Deus, ou porque você frequenta um templo evangélico ou católico, não. Se Deus te ouvir é porque você faz a vontade dele, porque Deus não ouve pecadores. Não ouve. Se você está na embriaguez, meu irmão, você está distante de Deus. Ele não vai te ouvir, a menos que você se arrependa. Se você está na idolatria, está caminhando na injustiça, está caminhando no pecado, meu irmão, Deus não vai te ouvir. Isaías 59, versículo 2: mas os vossos pecados fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Está escrito: os seus pecados te separam de Deus, para que ele não te ouça, para ele não te ouvir. Então é por isso que Deus não ouve pecadores, porque os seus pecados te separam, te distanciam de Deus, para ele não te ouvir. E é por isso que é necessário se arrepender, para que esses pecados não te separem de Deus e você possa ouvir. Vai dizer também nas cartas que foram escritas por Paulo que o homem, ele não pode viver pecando, porque senão suas orações não sobem a Deus. Você sabia que quando você sabe o que é pecado e pratica a si mesmo, suas orações não são ouvidas? Suas orações não sobem ao céu quando você sabe que está em pecado e pratica a si mesmo. Por quê? Porque está escrito que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, para que não sejam ouvidos. E aqui está escrito no versículo 31 de João 9: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade de Deus, a esse ouve. Versículo 32: desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós. Expulsaram-no então, expulsaram Jesus. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disseram-lhe: crês tu no Filho de Deus? Consertando aqui, corrigindo, expulsaram o cego. Expulsaram o cego porque o cego falou que nenhum pecador pode curar o homem, não pode curar verdadeiramente. Jesus curou, e curou no sábado ainda por cima de tudo. Expulsaram o cego. Jesus ouviu que tinham expulsado o cego então, e diz: tu crês no Filho de Deus? Jesus perguntou: tu crês no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele crê? Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. O cego já tinha
sido abertos os seus olhos. Ele já estava enxergando o seu caminho à luz do dia, cuja qual ele nunca tinha enxergado em toda a sua vida. Mas agora o cego estava enxergando que Jesus era o Filho de Deus. Veja que Jesus abriu os olhos do entendimento, e veja que Jesus também abriu os olhos físicos. Primeiro é necessário, meu irmão, é necessário que se abra os seus olhos para você enxergar. Conhecendo a verdade, você vai ser liberto, vai enxergar a verdade, não vai ser mais enganado, não vai ser mais iludido, não vai ser mais persuadido, não vai ser mais enganado, porque muitos estão sendo enganados. Muitos hoje estão dentro dos templos e estão sendo enganados, porque os seus olhos estão tapados para não enxergar a verdade, porque os teus ouvidos estão tapados para não compreender a verdade, porque estão cegos de entendimento. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho, meu irmão, a palavra de Deus, ela não pode ser entendida se você estiver cego de entendimento, se você tiver sido cegado do seu entendimento, através dos falsos profetas, através do falso evangelho, através dos falsos pastores. Você nunca vai compreender a palavra de Deus, você nunca vai receber a palavra de Deus de bom grado, a não ser que você conheça a verdade. Os fariseus estavam cegos, mas eles estavam preocupados com o cego que Jesus tinha feito enxergar. Os fariseus estavam cegos porque não compreendiam que Jesus era o Filho de Deus, não queriam entender que Ele era Deus, não queriam entender que Jesus, o que Jesus fazia, porque o que Jesus fazia, o homem não fazia. Os fariseus, com muita inveja, então, ficaram bravos. Aí Jesus falou para o homem cego: tu crês no Filho de Deus? É Ele que fala contigo. É Ele que fala contigo. Olha o versículo 38. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe também: nós somos cegos. Olha para você ver a tentação. Os fariseus estavam esperando uma oportunidade. Perguntaram para Jesus: tu disse que nós somos cegos também? Se fossem cegos, Jesus agora está falando, se fossem cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Entenda uma coisa, que através dessa mensagem, Jesus manifestou sua glória, o seu poder. Jesus estava ensinando para os fariseus que eles eram cegos. Jesus está ensinando nessa palavra que muitos são cegos. É por isso que persegue a palavra de Deus, é por isso que não ouve quieto, não consegue ouvir, fica perturbado, porque são cegos de entendimento. É por isso que não consegue ouvir a palavra calado, de bom grado, mas tem que ficar persuadindo, tem que ficar interrogando, tem que ficar questionando, tem que ficar falando, não consegue ouvir calado, porque são cegos de entendimento e não podem receber as coisas do alto, não podem receber a luz, porque estão em trevas. Os fariseus perguntaram para Jesus, porque eles estavam entendendo. Tu dizes que nós somos cegos também? Porque eles estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Jesus não estava só curando o cego, Jesus abriu o entendimento do cego, fez o cego enxergar que Jesus era o Filho de Deus, e abriu o entendimento dos fariseus e fez eles entender que eles estavam cegos de entendimento também, porque não recebia a palavra de Deus. Aí eles perguntaram: nós somos cegos também? Olha o que Jesus vai falar: se fossem cegos, não tereis pecado. Se fosse cego, não teria pecado. Por quê?
Por que come e peca? Porque está cego de entendimento. Se fosse cego, não tinha pecado. Se tivesse cego, não teria pecado. Por que está de bar em bar, nos bares da vida? Por que está para lá e para cá, prostituindo? Porque está cego. Por que está para lá e para cá, cometendo abominação e depravação? Porque está cego. Porque se fosse cego, não falaria isso. Ah, Deus é só amor. Porque se enxergasse, aliás, se fosse cego, não falaria isso. Ah, não é pecado. Deus é amor. Mas porque é cego que diz isso? Muitos estão cegos em seus pecados, na homossexualidade, no lesbianismo, na bebedice, no adultério, na perdição. Muitos estão cegos. É por isso que defendem o erro. É por isso que defendem essa prática, porque estão cegos. Foi isso que Jesus falou para os fariseus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizem, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Se os fariseus tivessem confessado, somos cegos mesmo, e precisamos de enxergar a luz, eles não teriam pecado. Mas como eles se julgavam ser pessoas com os olhos abertos e enxergavam tudo, eles permaneciam sendo enganados. Então, meu irmão, nessa manhã Jesus quer tirar essa escama do teu olho. Jesus quer tirar essa escama para você enxergar que você está caminhando para o inferno e que você precisa se consertar. Você precisa se arrepender. Você precisa se endireitar diante daquele a qual você vai ter que prestar conta, diante daquele a qual todos nós teremos que dar conta. O próprio Deus, a saber, o próprio Cristo, que julgará todas as nações, grandes e pequenos. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 8, versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça o Evangelho, a palavra verdadeira. O seu entendimento vai se abrindo. Eu me lembro que depois de ter aceitado a palavra, depois de ter aceitado a Jesus, como dizem, eu ainda estava cego. Que antes era cego, não era cego de nascença. Antes era escravo, mas era escravo da cocaína, era escravo da cachaça. Conheci a Jesus e deixei. Só que agora me tornei escravo de homens. Cego, continuei por ser escravo da mentira. Cego por ser escravo do engano. Escravo de pastores que não pregam a verdade, que não estão pregando o verdadeiro e puro evangelho. Estão pregando por interesse, estão pregando um falso evangelho. Aí eu me lembro que estava lendo a Bíblia. Eu fiz um propósito com Deus. Vou ler a Bíblia agora todo ano, toda, de capa a capa, 2 vezes por ano. Eu fiz esse propósito com Deus. E quando eu li a Bíblia todinha de capa a capa, meu irmão, os meus olhos abriram. Eu fiquei realmente maravilhado, espantado. Falei, mas eu não via isso acontecia. Como que está acontecendo e eu não percebia isso? Como que estão fazendo isso diante dos meus olhos? Eu não enxergava isso e agora eu estou vendo. Isso é o que acontece quando você conhece o Evangelho. Mentem para você, você acha que é verdade. Pregam algo para você e você acha que está tudo bem. Mas a partir do momento que você conhece a verdade do Evangelho, você lê a Bíblia, meu irmão, seu entendimento se abre de tal forma que você fica indignado de ver essa coisa que você vê agora e não via antes, não entendia, porque estava cego de entendimento. Esse processo aconteceu comigo também. Todo mundo um dia foi cego e muitos estão ainda cegos. Mas não é cego dos olhos, mas sim do entendimento. Você quer um exemplo? Os que estão se dobrando diante da imagem de escultura só fazem isso porque estão cegos de entendimento. Porque se conhecesse a Bíblia, saberiam que isso é idolatria e jamais fariam isso. Você quer outro exemplo?
Os que estão no terreiro de macumba, consultando Exu, consultando Orixá, consultando Pombagira, consultando os mortos, não fariam isso se conhecesse a Bíblia, porque a Bíblia fala que é feitiçaria, porque a Bíblia diz que isso é feitiçaria, é pecado, mas praticam porque estão cegos. Clamam o nome de um morto, é Maria para cá, é Aparecida para lá, porque estão cegos de entendimento e não conseguem compreender. Por mais que alguém fale, não vai compreender, ao menos que abra o seu coração para a palavra de Deus e ela abra o seu entendimento e te faça você enxergar que só tem um caminho, e esse caminho é Cristo. E não existe religião nenhuma que leve o homem a Deus, ou melhor dizendo, religue o homem a Deus, porque Jesus não fundou nenhuma delas. O que Jesus criou foi um caminho, ele abriu um caminho cujo qual estava fechado e homem nenhum podia seguir esse caminho. Jesus se apresentou do caminho para Paulo e disse: Paulo, eu sou aquele a quem tu persegues, a saber, eu sou o caminho, Jesus é o caminho. Então esquece os outros nomes que você aprendeu, Aparecida, Maria, Pedro, Fátima, João, José, Exu, Orixá, Aparecida, Pombagira, Maria Padilha, Preto Velho, esquece tudo demônio, espíritos enganadores, e guarda só o nome, Jesus. Esse é o único nome que pode em si o homem alcançar a salvação, a saber, esse é o único nome a qual há a salvação da alma dos homens. E assim, meu irmão, Jesus abriu os olhos agora, não só de um cego, mas abriu também o cego dos fariseus, porque os fariseus interrogaram Jesus: tu chama nós de cego também? É isso que você quer dizer, que somos cegos? Os fariseus perguntaram aqui no versículo 39: você quer dizer que nós somos cegos também? Olha o que Jesus falou no versículo 41: se vocês fossem cegos, vocês jamais teriam pecado, mas vocês pecam porque vê, porque dizem que vê. Então nós entendemos que a cegueira leva o homem a pecar, a cegueira espiritual leva o homem a ser escravo da cachaça, a ser escravo dos espíritos enganadores. A cegueira faz o homem se encontrar num estado de cegueira espiritual, caminhando para o inferno e achando que está indo para o céu. Se livre dessa cegueira, conheça a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A saber, hoje, nesta manhã, foi pregado para você a verdade. Nesta manhã não foi pregado outra coisa, não foi a religião, não foi uma igreja empresa, não. Foi pregado nesta manhã para você a verdade. Faça a tua escolha. Escolhe hoje entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolhe hoje entre Jesus e o seu pecado. Faça a tua escolha entre essa vida de pecado que você está vivendo e entre os caminhos que Jesus ensinou. Jesus está às portas, Ele bate. Se alguém ouvir a voz dEle, abrir a porta do teu coração, Ele entrará e fará morada. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo, e a paz seja com todos.
gravando, eu pensei que estava na pausa. Graças a Deus, eu não vou ficar dando pausa não, porque eu esqueço. Ontem eu preguei quase uma hora e meia aí e não filmou. Aí, pessoal, tá cheio aqui, ó, banco de pastel, o povo fica parado aqui, ovo, né? Na feira é bom a gente usar esses pontos estratégicos, entendeu?